Agora está gravando. Vamos lá, então. Então vamos fazer o estudo hoje, Gênesis 35. Deus manda Jacó a Betel levantar um altar. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantando-nos, e subamos a Betel, e ali faremos um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e os brincos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que estava junto a Siquém. Olha aqui, gente, depois de tudo isso que Deus já tinha feito, o povo ainda tinha uns ídolozinhos, uns deusezinhos pequenininhos, cada um tinha um guardadinho. Mas que coisa, né? Você vê como é difícil arrancar do povo as coisas. Gente do céu. Mas se sou eu, Jacó, eu não acredito que vocês estão com esse monte de tralha ainda, esse monte de Deus aí. Você vê, gente, é difícil para a gente se libertar, tá? É difícil para a gente se livrar dessas coisas inventadas pelos homens, aonde nós colocamos a nossa esperança. Isso é um ídolo. Tá? Vamos lá. Verdade. E partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor dele e não seguiram após os filhos de Jacó. Olha aqui que interessante, meu. Me desculpa, a gente tem que fazer essas pausas aqui, ó. O que aconteceu? Anteriormente a gente vai ver que os filhos deles mataram aquelas pessoas de Siquém, lá esqueci até o nome lá daquele príncipe, lá daquele rei, é Siquém, né? Acho que é Siquém, né? O filho, todo aquele povo lá. E aí o que Jacó disse? Agora nós estamos perdidos, porque a fama vai correr, o povo vai falar que nós somos violentos e traidores, e por onde a gente passar na cidade, eles vão matar a gente. Aí Deus manda eles se santificarem, e é o que Jacó faz. O que Jacó fez? Mandou arrancar tudo, ou seja, Jacó se santifica, gente. Tira tudo que não agradava a Deus, né? Trocaram as vestes, ou seja, trocar as vestes é você se mudar inteiro, colocar coisas que não tiverem envolvimento com os lugares onde eles se misturaram com outros ídolos. E qual foi o resultado disso? Olha o versículo 5 que nós acabamos de ler. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. Olha aí, quando a gente se santifica, irmão, a gente não percebe, mas existe, como se fosse, entre aspas, um terror de Deus naqueles que se santificam para a vontade de Deus. Né? As pessoas não vão ver isso, mas os espíritos das trevas sabem, aqueles que estão andando com Deus, irmão, eles sabem. Vamos lá, versículo 6. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é a Betel. Ele e todo o povo que com ele havia, e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, ou seja, era a mulher que cuidou de Rebeca desde quando era criança, né? Então Débora era a ama, como se fosse uma babá de Rebeca. Rebeca já tinha idade, né? Já era uma senhora, e a ama dela ainda estava viva, devia estar idosa, né? E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te uma nação. Sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos,
e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei esta terra. E Deus subiu dele, do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ela azeite, e chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Versículo 16. E partiram de Betel, e havia ali um pequeno espaço de terra para chegar a Éfrata, e deu à luz Raquel, e ela teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porquanto também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura, e esta é a coluna de sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdala-Eder. Então, irmão, a gente vai ver aqui que Benjamim, que é o filho mais moço dele, né, que é irmão de José, tá? Raquel só teve os dois, José e Benjamim. No nascimento de Benjamim, então, Raquel morre, né? Raquel morreu no nascimento do filho. Versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, e Levi, e Judá, e Isacar, e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manré, a Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Irmão, aqui, eu quero que a gente volte aqui no versículo 22, tá? Que existe aqui um pecado grave, né? A gente vai ler aqui. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben é um filho de Israel, que é Jacó, tá? Foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. A concubina, ela era serva de Leia, né? E era de Jacó. E ele foi e deitou com ela. Lembra-se, irmão, a palavra de Deus, Gênesis aqui, ele está relatando fatos que ocorreram. Não foi Deus que mandou ele fazer isso. É o que as pessoas confundem, muitas das vezes, quando a gente fala, a Bíblia é a palavra de Deus, aí outro fala que não é. Aí se pergunta, por que ela não é? Aí ele fala, porque ela tem coisas que desagradam a Deus. Tá, mas isso não tem nada a ver com ser palavra de Deus. Porque palavra de Deus não significa tudo que Deus mandou fazer. Palavra de Deus significa que o livro foi escrito e inspirado por Deus, porque tudo que está nele foi verdadeiro, aconteceu. Entendeu? Então isso aqui, ó, é um pecado, Deus não se agrada disso aqui. Tá? Mas aconteceu? Aconteceu. Isso foi verdade? Foi verdade. Então por isso que está aqui escrito. Né? Deus não poderia contar a história de Gênesis e arrancar as partes ruins e ficar aquele livro maravilhoso e lindo, tudo perfeito, os homens tudo santo, tudo santinho. Ninguém errou, ninguém pecou, ninguém fez nada de errado. A gente ia falar, mas tem uma coisa errada com nós, porque nós erra. Como é que lá na Bíblia ninguém errou? Não, está tudo registrado como o fato ocorrido. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Versículo... Até mesmo para mostrar, né, que todo o povo erra, todo o povo peca. Porque se botasse tudo certinho,
ia mostrar que todo homem na terra era certinho, era santo, e não é. Irmão, e Deus ia estar manipulando, né? Ou seja, ele ia estar arrancando as coisas erradas, não ia estar contando a verdade, tudo que aconteceu de verdade, ia estar só colocando as coisas boas. Mas aqui, irmão, significa que são fatos ocorridos. Lembra, irmão? Quem que escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés. Moisés ainda não nasceu aqui. Ele ainda não nasceu. Ele só vai nascer num outro livro, que é o próximo, que é Êxodo. Então, como que está escrito isso aqui? Justamente porque Deus quem relatou tudo isso para Moisés escrever. Sim, irmã Maria, pode falar. Irmão Josafá, ou seja, né, a história, ela se repete desde o início, né, com o povo todo, né, e ela vem se repetindo desde o começo, né, homens pecando, errando na presença de Deus, ídolos, idolatrias, e assim vai até os dias de hoje, né? Eu costumo falar, só muda a época e os tempos, mas o homem continua o mesmo, o coração dele é o mesmo, caído, pecador. Eu quero dar uma ênfase ao comentário do irmão Grégio, que falou, louvado seja Deus pela sua verdade, seja ela boa ou ruim, mas a verdade sempre é verdade, sempre será verdade. Ou seja, quando falamos, irmão, guarda isso na mente de vocês. Quando a gente disser que a Bíblia é a palavra de Deus, quando vocês forem falar lá para alguém, né, fala, por que é a palavra de Deus? Porque tudo que foi registrado lá, foi registrado pelo Espírito Santo. Ele mandou, ó, escreve isso que está aí, que aconteceu. Isso é fato verdadeiro. Tá? Não significa que a palavra de Deus é só as palavras que saíram da boca de Deus. Não é. Tá? Quando a gente diz que Bíblia é a palavra de Deus, a gente está querendo dizer que todos os registros que está escrito lá foi escrito por inspiração. O que é inspiração? A inspiração é o homem que está escrevendo ali, pelo Espírito Santo, e está escrevendo a verdade. Seja ela boa, seja ela ruim, seja o pecado que alguém cometeu ou não, ele tem que passar. É igual uma carta, irmão. Se alguém te mandar uma carta sobre os seus parentes, que você não vê há 10 anos, e ele arrancar tudo que é coisa ruim, mandar só as coisas boas, vai ser certo isso para vocês? Não vai ser certo. Vocês vão ficar tristes. Agora, se alguém manda a carta verdadeira, tudo que aconteceu, eu vou contar tudo o que está acontecendo. Vou contar o fulano que fez aquilo, o outro, vou contar as coisas boas, ruins, mas eu vou contar tudo. A pessoa está sendo o quê com você? Honesta, verdadeira, está te mandando a verdade, para você saber de tudo o que aconteceu. É exatamente isso, para nós saber tudo o que realmente aconteceu. Né? Então vamos lá, capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Aloibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu. E Bezemate, filha de Ismael, irmã de Neibote. E Ada teve de Esaú, Elifaz, e Mazepamate, teve a Reuel. E a Olibama deu à luz a Jeús, Jalão e Coré. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podiam sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir, Esaú e Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pai do Edomeus, na montanha de Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Bezemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temá, Omar, Zefó, Matã e Kenaz. E Tina era concubina de Elifaz, filha de Esaú, e teve de Elifaz a Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú.
Esses foram os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Misra. Esses foram os filhos de Mazemate, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, e filha de Aná, filha de Gibeão. Ela teve de Esaú, Jeús, Jalão e Coré. Esses são os príncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, o príncipe de Temá, o príncipe Omar, o príncipe Zefon, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Ameleque. Estes são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Estes são os filhos de Ada. E esses são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Misra. Esses são os príncipes de Reuel na terra de Edom. Estes são os filhos de Mazemate, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Naolibama, mulher de Esaú, o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Esses são os filhos de Aolibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú e esses são os seus príncipes. Ele é Edom. Esses são os filhos de Seir, Oreu, moradores daquela terra: Jotã, Zobal, Zibeão e Aná. Zidom, Eser e Dizá. Esses são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Uri, Romã, e a irmã de Lotã era Tina. Esses são os filhos de Zobal, Alvã, Naamate, Ebal, Zefon e Onã. E esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as mulas no deserto quando apacentavam os jumentos de Zibeão, seu pai. E esses são os filhos de Aná, Dizon e Aolibama, a filha de Aná. E esses são os filhos de Dizã, Rendã, Esbã, Itran e Querã. Esses são os filhos de Eser, Bilã, Javã e Acã. Esses são os filhos de Dizã, Uz e Arã. Esses são os príncipes dos Oreus, o príncipe Lotã, o príncipe Zobal, o príncipe Gibeão e príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Eser, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo os seus principados na terra de Seir. Esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. Aqui está falando, irmão, todos esses aqui foram os reis que reinaram, porque lá teve muitos povos antes de Deus levar os israelitas para ocupar aquela terra. E antes dos israelitas chegarem lá, aqui está contando quem foi os povos e os príncipes que tiveram reinando naquele lugar. Né? Isso aqui futuramente, mano, todas essas informações para um estudo mais apurado é importante para vocês, tá? Isso aqui são informações futuras, tá? Então, até o versículo 31, o que a gente tem? Quem foi os povos que estavam naquela terra que Deus disse para Moisés? Ó, vou levar você até aquela terra chamada Canaã, vou expulsar aquele povo que está lá e vou colocar você para morar lá, e aquela terra eu vou dar para você. Aí você pode fazer a seguinte pergunta: mas quem é esse povo? A resposta está aqui, ó, Gênesis 36 até o versículo 31, está falando quem são todos aqueles povos que estavam naquela época. Alguém quer fazer alguma pergunta? Irmã Eunice. Ô, irmã Eunice, pode fazer. Tudo bem. Irmão Josafá, a Débora, aquela que morreu lá, é a mesma Débora que foi juízas em 4 de Juízes? Não foi, irmã. Aquela Débora é outra, tá? A Débora de Juízes, a Débora de Juízes, prestem bem atenção. Essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Gente, vocês têm que memorizar ao ponto agora. Quando vocês memorizar os livros da Bíblia,
vocês vão começar a memorizar também a linha em que aconteceu as coisas. Juízes, eu vou tentar explicar aqui para vocês, aonde a gente leu hoje na pregação, que era Gideão. Quem que é Juízes? Olha só, nós temos Moisés, que foi o primeiro que ajuntou o povo, ele ajunta e ele reina, ele praticamente reina, mas ele não é rei, ele é juiz. Juiz é quem senta e julgava o povo. Moisés. Depois vem quem? Depois dele? Josué. Depois de Josué, tinha rei na época? Não tinha rei. Quem são que governava? Eram os juízes. Por isso que vem o livro de Juízes. Então, depois de Josué, vem os juízes. Depois de Juízes, vem o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei? O primeiro rei foi Saul, né? Saul, é esse que fala o nome dele? Olha, como é que eu posso esquecer esse nome? Saul. Saul é o primeiro rei. Então, a Débora, irmã Eunice, ela tá lá em Juízes, tá? Depois que a gente lê a parte que Moisés tirou o povo do Egito, depois que a gente lê a parte de Josué, aí vai chegar Juízes e aí vai chegar ali. Então, essa aqui é boa pergunta dela, porque tem 2 Débora aqui na Bíblia, tá? Eu acho que deve ter alguma outra, não lembro. Mas tem a Débora, que era a ama de Raquel. A ama, vocês sabem o que é ama, né? Eu não consigo explicar o que é ama. Ama era uma tutora, né? É uma que cuida da mãe, do bebê, né? Tipo mordomo sendo feminina. Exato, irmã, isso mesmo. E ela cuidou. Lá, irmã, esses empregados não é igual hoje, que é empregado, fica um tempo com você, pede as contas e vai embora. Não, os senhores eram donos. Então, eles viviam com eles a vida toda. Não iam embora, tá? Então, a Débora ali ficou velhinha e morreu, né? Morreu lá. Ela era a ama de Raquel, né? Deve doer muito, porque é uma vida, né? É uma ama. Deixa eu tossir. Tá bom assim, irmã? Deus abençoe, irmão. Amém. Bom, aonde que eu parei aqui mesmo? O verso foi no verso 13, né? Deu uma luta para fechar. A gente parou no verso 31. 13, né? No verso 31. Vai iniciar o 32. No versículo, no capítulo 37. Não, onde a gente tá aqui? Tá. 36, versículo 31, irmão, parou. Verdade, irmã, perdoa, tá? Outras anotações que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Já tá me bagunçando, eu tenho que apagar ali. Bom, vamos lá. 31, né? Agora, versículo 32. Vamos lá, seguir aqui. Reinou, pois, Edom, Bela, filha de Beor, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zera, de Bonsra, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra de Tematitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. E o que feriu a Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Haddad a Sanlá de Mansreca, reinou em seu lugar. E morreu Sanlá e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul e Baal-Hanã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Hanã, filho de Aquibor, e Hadar reinou em seu lugar. E o nome da cidade foi Pau, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matrede, filha de Mesabe. E esses são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Alibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Tema, o príncipe Mibizar,
o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra de sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Então aqui está dando ênfase que Esaú é o pai de Edom, o pai de uma região de muitos povos, que teve muitos príncipes, ou seja, aquela bênção que Isaac deu a Esaú também cumpriu, tá? Ou seja, ele falou, você não vai ser tão grande igual Jacó, mas também vai ser poderoso. Aliás, Deus promete para eles, né? Deus falou, olha, ele também vai ser um povo numeroso, tá? E cumpriu. Deixa eu tomar uma água. Tá na hora, né? Se alguém tiver alguma pergunta, que eu não estou vendo aqui ao lado das perguntas, deixa eu ver. Não, né? Então tá bom. Gênesis 37. Agora que vem a parte, uma das histórias mais bonitas que tem na Bíblia, óbvio, não é a mais bonita é de Jesus, mas a história de José, ela é muito emocionante, ela é muito bonita, e agora é que nós vamos começar com ela, tá? Agora começa a relatar a história de José. Capítulo 37. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícias deles a seu pai. Ou seja, José, né, irmão, pelo que a gente percebe aqui, ó, e José trazia má notícia deles, ou seja, José, quando chegava em casa, provavelmente por ser muito inocente, ele contava as coisas que os irmãos estavam fazendo lá, né? Ou seja, uma delas que a gente imagina, qual que é? Irmão, o seu pai manda você ir para o pasto, pastorear as ovelhas. O que seu pai quer? Primeiro, que as ovelhas ficam bonitas e elas reproduzam, que elas cresçam. Mas se toda vez que você vai para o pasto, você mata um cordeiro, faz um churrascão, bota lá umas músicas, aí daqui na próxima semana você faz de novo, ou seja, você está gastando. Então, provavelmente, eles deveriam estar, né, não cuidando muito bem do pasto, às vezes eles não prestavam muita atenção, os bichos levavam embora, não eram bons pastores. E provavelmente também comiam, né? E José, quando chegava em casa, muito fiel ao pai, ele contava isso, pai, ó, eles não estão fazendo. Então o pai acabava ficando nervoso com eles, né? Ou seja, é o que a gente entende aqui, tá? E José trazia más notícias deles ao seu pai. Aí segue, versículo 3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Espera aí, irmão. Então começa a inveja aqui, irmão. Eles não podiam nem sequer falar com ele. Ou seja, todas as vezes que os irmãos iam falar com ele, provavelmente era com gritos e xingos, irmão. Sabe quando a pessoa já não consegue ser mais pacífica? É mais ou menos isso. 5, versículo 5. Teve José um sonho. O homem é mau desde o início, ele nunca vai deixar de ser mau. Vai sempre ser invejoso, vai sempre querer melhor um do que o outro, sempre vai ser assim até o fim. Começou lá em Adão, Caim e Abel. Por mais que ele se santifique, mas o mal está dentro dele. Só Jesus mesmo. É exatamente isso aí, irmão. Por isso que a gente precisa de Deus o tempo todo, pedindo perdão. Vamos lá, versículo 5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho.
Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Olha aí, irmão, eles entenderam o sonho. Não gostaram, não. Eles entenderam direitinho. Você viu que negócio bonito? Entenderam direitinho, porque não é que o negócio cumpriu. Você vê, rapaz, tem um sonho, eles entendem, mas não quer saber, não. Ficou bravo, né? Mas se fosse nós, irmão, eu já falei isso aqui, se fosse nós, era capaz da gente também ter ficado bravo. A gente não é melhor que... Não é. Nenhum personagem. Se não for misericórdia de Deus, a gente age do mesmo jeito. Faria do mesmo jeito, irmão. Eu pensava, eu no começo, quando eu li, eu falava, mas não faria isso de jeito nenhum. Eu pensava, não faria. Eu estava lendo a Bíblia junto com o José na empresa, me perdoa de contar isso, mas tem a ver com o que a gente está falando agora. O José era o faxineiro da empresa onde eu trabalhava. E ele começou a ler a Bíblia comigo e ele se apaixonou pela Bíblia. E a gente ia lendo. Eu pedia para ele ler, e a cada capítulo que ele terminava de ler, eu começava a explicar para ele aquilo ali. Quando nós começamos a ler, que foi onde eu peguei paixão, falei, agora eu quero ler com o José. Porque você vê a simplicidade. Quando eu contei para ele que a gente estava lendo que Eva pecou, né? Que Eva come do fruto e chama Adão e dá para Adão, ele falou, pode parar, Josafá. Eu tomei até um susto, falei, o que foi, José? Mas se é comigo, eu pegava ela na mão e levava para Deus, falava, tá aqui, quero não. Ele falou que ia levar e devolver para Deus. Aqui foi, José, não pode, isso aí foi os dois que pecaram, foi os dois que erraram, não foi só um. Mas você vê a honestidade, a sinceridade dele, né? Mas se ele tivesse lá, também tinha feito a mesma coisa, gente. A gente não tá livre disso, né? Não, então, a gente não é nenhum melhor do que o outro. A gente é tudo errante, não tem jeito. Só Jesus mesmo na nossa vida. Não tem um santo. Se a gente disser que a gente está igual àquele lugar de onde nós saímos, porque todos ali dizem que são, né? A gente vai se orgulhar, achar que nós íamos ser melhores, e aí é onde a gente começa o tropeço. Achando que é melhor. Então vamos lá. O irmão Josafá. Sim. Só um parêntese. O irmão estava falando aqui sobre essa parte do Adão, né? E eu acho que assim, que um dos maiores pecados que Adão também cometeu foi quando ele viu que Adão tinha cometido o pecado, ele apontou para Deus e falou assim, a mulher que tu me deu o fruto para comer, ou seja, foi culpa sua, Deus, não foi eu não tenho nada a ver com isso, foi culpa sua. Eu acho que foi, acredito que acho que foi um dos maiores pecados que Adão cometeu, foi nessa hora que ele botou a culpa em Deus, foi o Senhor que deu a mulher para mim. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Não, você está certo. Né? Ali também tem uma outra parte, que é aí onde eu vou discutir esse assunto. É por isso que a gente vai discorrer a Bíblia, a gente vai voltar neste assunto quando chegar lá em Coríntios, quando fala sobre o véu. Por quê? Olha que parte interessante. Eu não sei se vocês lembram quando a gente leu lá em Gênesis, que a gente mostrou para vocês que Deus deu a ordem para não comer do fruto para quem? Para Adão. A mulher ainda não tinha sido criada. Só existia Adão no jardim. Então, provavelmente, o que a gente entende? Que quem repassa a mensagem para Eva foi Adão. Olha, Eva, vem cá. Agora que você acabou de chegar aqui, deixa eu te dizer as regras daqui do meu condomínio. Né? Mais ou menos assim. A gente pode fazer tudo aqui. A gente pode amarrar uma corda ali de balanço, de gangorra lá, aqui, mas tem uma árvore lá que Deus falou que nós não devemos comer. Então Deus pede conta ao homem daquilo que ele deu a ordem para o homem. Ou seja, Deus falou com ele, falou, eu vou pedir conta para você. Então ele vai direto em Adão. Ele vai cobrar Adão. Adão fala a verdade, foi a mulher que tu me deu. Mas é que ali está resumido, mas provavelmente Deus deve ter falado para ele, e por que você não estava com ela? Onde você estava? Né? Você não orientou ela? Você não falou com ela sobre essa ordem, sobre essa decretação? Tem muitas nuances ali envolvidas, né? A culpa não foi expressa da mulher, né? Mas ele tem um peso de culpa.
Paulo, ele cita isso. Ele fala, a mulher, Deus criou o primeiro homem, depois a mulher, né? Ou seja, a responsabilidade vai cair sempre no homem em primeiro lugar, né? Ou seja, exemplo, a mulher pode ser uma cristã, se o marido dela não é, para que ela faça com que haja paz dentro da casa dela, ela vai seguir o marido onde ele for. Deus vai cobrar dele, não dela. Dele. Ela vai estar seguindo ele, obedecendo à vontade de Deus. Ou seja, ela pode estar indo no caminho errado, mas está indo obedecendo a mensagem. Deus falou, vai, não se separe do seu marido, que é o que Paulo falou. Se o seu marido é infiel, vai, não se separe. Ou seja, deixa ele na minha mão, que eu vou cobrar dele, mas você vai. Mas a gente vai voltar nisso, Igor, tá? Mais lá na frente, ou seja, é que a gente está no começo do estudo, a gente não tem ferramenta ainda, a gente está partindo do pressuposto que a gente não conhece a Bíblia para frente, não conhece. Então, qual que é o material que nós temos em mão agora? Isso aqui só, quer ver? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Só essas páginas, essas pequenas páginas, 37 capítulos, é tudo que nós temos na mão. Então, nós estamos partindo no pressuposto que nós não conhecemos o que está na frente. Ou seja, a nossa mente foi deletada, foi resetada, para nós eliminar aquilo que a gente aprendeu nas religiões, com as teologias aí para fora. A gente resetou e agora vamos aqui nas Escrituras para a gente aprender. Tá bom? Vamos lá? Vamos seguir? Tá tudo jóia? Então, a gente parou aqui no 8, né? 8. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, mas tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, pois, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse, eis que tive ainda outro sonho. Lá vai José de novo. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim, e contou ao seu pai e a seus irmãos, e repreendeu o seu pai, e lhe disse, que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-vos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai, vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e faze-me resposta. Aliás, e traze-me resposta. Olha aqui, irmão. É isso que eles não gostavam. Jacó guardava José em casa e mandava José levar o alimento para eles, porque estas pastagens, irmão, muitas vezes eles ficavam pastando, não é um trabalho igual ao nosso de hoje em dia, você vai e volta no mesmo dia. Esses períodos de pastagem era dias, era 15, 20, eles ficavam longe, porque eles iam para regiões onde tinha muito mato, grama, e era milhares de bichos. E eles carregavam para aquela região. E José fazia o quê? Ele ia levar comida, alimento e observar não só os irmãos, mas o quê? O que ele mandava olhar? Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho. Como que está o rebanho, tá? Aí José chegava lá, isso já é uma conjectura minha. Imagina José chegando lá perto e aquele cheirinho de churrasco gostoso, subindo, aquela gordura, aquele povo dançando, porque eles gostavam de dançar, eles tinham lá uns pandeirinhos, negócio deles, dançando, e às vezes mulheres das terras vizinhas iam lá, porque querendo ou não, eles eram fazendeiros, eles tinham dinheiro. E aí José chegava lá, ele via aqui e falava, meu Deus, o pai vai ficar doido. Aí Jacó chamava, mas como que o nosso rebanho vai crescer se vocês ficam comendo? Comendo os bichos? Como é que cresce desse jeito? É óbvio que o rebanho crescia muito, crescia mais, mas a ideia é você economizar o máximo que você puder, né?
O José, aliás, Jacó, gente, ele pensava assim: são 12 filhos. Eu preciso crescer esse rebanho o máximo que eu puder, porque eu vou ter que dividir com eles. Se eu não conseguir expandir esse meu poder aquisitivo, quem diz, eu vou fazer 12 medíocres. Vão ser 12 pessoas com terras pequenas, com pouca porção. A preocupação de José era essa, aliás, de Jacó, era trabalhar o máximo que pudesse para que eles apacentassem e crescesse o rebanho, né? Então vamos lá. Aonde que eu parei mesmo, gente? Vocês me perdoam. 14, isso. E ele lhe disse: ora vai, vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou um homem. Essa parte é interessante, irmão. Ele foi para um vale. Presta atenção, gente. Ó. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Gente, essa parte eu vou ler, aí depois a gente volta aqui, ó. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele diz: procuro os meus irmãos. Dize-me, peço, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou em Dotã. Irmão, vamos parar para pensar nesses versos que a gente acabou de ler. Os irmãos estavam lá no vale, nesse vale de Siquém, que eles falaram para Jacó: Jacó, nós vamos lá para aquela região do vale. Tá bom, vai. Chegando lá, o que eles fizeram? Vamos para outro lugar, senão aquele dedo duro aparece por aqui. Ele não vai saber onde a gente está. Aí que bacana. Foram lá para Dotã. O lugar é um vale, gente, não tem nada. Chega lá e encontra um homem sozinho, parado lá, e fala onde os outros foi. Fala que ouviu eles conversando, para onde eles iam. Gente, quem que é esse homem? É um anjo de Deus para mandar José para o lugar certo. Ou seja, é o plano de Deus aqui, ó. Deus tinha um plano. Ele vai achar os irmãos e, como a gente já conhece a história, lá vai ter uma briga muito grande porque eles foram pegos de surpresa, gente. Imagina, nós saímos daquele lugar. José não tem como achar nós. O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos fazer uma bela de uma festa. E eles olham lá, tá chegando José lá. Foi quando eles pegam José, prende José, bate José, né? Então, ó, vamos voltar a ler, irmão. É ou não é estranho aparecer um homem do nada? Ele faz a pergunta: o que você está fazendo? Eu tô aqui parado aqui, mas você viu os meus irmãos? O povo eu ouvi eles falando até que eles iam lá para Dotã. Ah, tá bom. Mandou o menino pro endereço certinho. Olha aqui, vamos ler de novo. Versículo 15. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo. E perguntou-lhe o homem, olha, o homem que pergunta, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? Aí o homem fala, e disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Deus tem um plano. Eu fico imaginando aqui a cara dos irmãos. Eu não acredito que nem GPS tinha naquela época, gente. E o danado José achou os irmãos, rapaz. Né? Rapaz, já era Deus cuidando de José, né? Mas era o plano, irmã. Ele precisava acontecer. É o plano, né? Tinha que acontecer, né? Você vê que o diabo trabalhou aqui. O diabo, a mente astuta dos irmãos. É o diabo. A astúcia é maligna. Não, vamos sair daqui e ele não vai nos achar e não vai ficar de boa. Deus falou: eu vou mandar um anjo lá para dar a informação certinha para ele. Não foi. José nem para perguntar, porque se fosse comigo, eu ia sair andando, mas aí depois eu ia voltar. Eu falei: peraí, o que você tá fazendo parado aqui? Nesse lugar. Aí o homem fala: eu tô aqui esperando um ônibus, José. Pode ir, é para lá mesmo, para aquele caminho. Só faltava falar isso, porque o homem tá parado lá e o homem que pergunta ainda: ei, eu tô vendo que você tá andando perdido aqui. Você tá procurando o quê? Eu tô procurando. E lá dentro do mato ainda, né? Exato. O homem que toma iniciativa, olha, o homem que toma iniciativa é quem pergunta para ele, percebe que ele tá andando perdidão, ou seja, ele sabe que ele tá perdido e fala: peraí, o que você quer?
Eu tô procurando os meus irmãos. Calma que eu sei onde eles estão. Eles foram para lá, ó. Dotan, pode ir. Eita. Achou lá os irmãos dele. Aí vamos lá, vamos ler aqui. Versículo 18, irmão. E viram-no de longe. Os irmãos dele já viram de longe. E viram-no de longe. E antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Ou seja, já falaram: meu Deus, vocês não vão acreditar. Rubem, vem cá, Isacar, o que foi? José, rapaz, tá vindo lá, é José. Falei, mas como assim? Como é que ele achou nós aqui? Eu não sei, não, agora com a gota. Não, agora nós vamos dar o fim neles. Ficaram irritados, irmão. Irritado com ele, né? Falou, ó, não, e conspiraram contra ele para o matar, ó, antes dele chegar. Ou seja, viram de longe. Versículo 19. E disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então aqui eles falam: olha, vamos matar ele, joga nessa cova, e agora nós vamos ver o que vai ser desses sonhos dele aí. E ouvindo o Rubem, livrou-o de suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isto dissem para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo ao seu pai. Irmão, observa que quando o irmão entra na frente e dá uma nova ideia para fazer, observa que parece que eles estavam decididos, os 11 irmãos, os 10, né? Estavam irritados e falaram: não, vamos matá-lo mesmo. Estavam bravos. E Rubem entra no meio e fala: não, peraí, não vamos matar, não. Ou seja, Rubem não ia conseguir livrar ele de forma alguma. Vamos, o seguinte, vamos jogar ele nesse buraco, deixa ele nessa cova aí, né? Olha a raiva, irmão. Vê se isso não é uma coisa demoníaca já ali, né? Ou seja, irmão, isso serve de exemplo para nós, todos aqueles, irmão, que se dispuserem a agradar a Deus, irmão, espíritos se levantarão contra a nossa vida. Isso aí é normal, mas como a gente viu aqui, Deus sempre vai estar atuando em favor daqueles que o amam, tá? Então, versículo 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Então José provavelmente chegou alegre, irmão, feliz, saudando os irmãos não deram nem conta, já pegaram na mão dele, arrancaram a túnica. Calma aí, gente, espera aí, o que está acontecendo? Não, hoje vai ser seu fim, nunca mais você vai fofocar, né? Já foi arrancando as coisas dele. Versículo 24. E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, que é o pão de quem, irmão? Quem foi que trouxe o pão? Coitado de José, levou o pão, que o pai que mandou, né? Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-lo ao Egito. Versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou suas vestes. E voltou. Observa, irmão, vamos parar aqui, ó, no versículo 29. Observa que era muita gente, eles deveriam ter tendas, e era muito espaçado o espaço de uma tenda. Por quê? Os ismaelitas passaram, os irmãos venderam, e Rubem não viu isso. Não viu. Observa que Rubem, quando chega, que ele vai olhar na cova, a cova está vazia, não viu nem o que fizeram com o irmão. Então, a gente para imaginar, ou seja, o rebanho era tão grande que eles provavelmente armavam tenda para ele.
para eles e a esposa deles, porque iam junto, né, a esposa, talvez, e o outro na outra tenda longe, o outro, e eles andavam em grupinhos, né? E aqui fala, ó, versículo 29. Voltando, pois, Rúben à cova, ó, Rúben achou que ele estava na cova, já tinha sido vendido, ele nem sabia. Voltando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes e voltou a seus irmãos e disse: O menino não está, e aonde eu irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue. E enviaram a túnica de vários cores. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô, Josafá, Sim. o Rubens ali é irmão de José? É, irmão de José. É um dos irmãos mais velhos. Eu acho que é o irmão mais velho dele, né? Ah, tá, porque o irmão falou que ele viu, foi ele que colocou na cova, né? Pediu pra jogar na cova, né, irmão? E foi. Ele pediu para colocar na Não cova para matar o poder menino. livrar José da morte. É para poder É. livrar José da morte, né? Entendi, meu irmão, Deus abençoe. Tá, vamos lá. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la ao seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora, esta será ou não a túnica de seu filho? Eles sabiam que é, né, irmão? A túnica colorida, e entregaram para o pai, toda cheia de sangue. Sangue de quê, irmão? Mais um cabrito que eles mataram para comer. Olha lá. Mataram o cabrito, tingiram de sangue. Esses eram os filhos, os irmãos de José. Versículo 33. E conheceu-a e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou ao seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura, assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam-no no Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Então ele foi vendido a um dos oficiais da guarda, né? Capítulo 38. Aí, irmão, quando eu li isso aqui, eu fiquei com tanta peninha desse velhinho, viu? Ele chorou, foi muito por causa do José. Chorou muito porque ele acreditava que José, a bênção que Deus ia prosseguir, estava em José, né? Porque era filho do amor dele. Mas ele ficou confuso, falou: agora meu filho morreu, quem que é? Deve ser Benjamim. E aí ele agarra mais ainda com Benjamim. Agora, irmão, vai entrar no versículo 38, é uma história à parte, ou seja, existe um pulo para continuar a história de Jacó. Aliás, a história de José. Mas isso são coisas que aconteceram naquele mesmo momento, aquele espaço de tempo para poder voltar em José de novo. Judá, que é irmão de José, fez alguma coisa que não é legal, que é o que a gente vai ler agora aqui, tá? Essa história está contada aqui, mais para frente a gente vai ver a necessidade dela estar aqui, porque ela é contada na sequência da genealogia. Depois a gente vai entender isso, tá? Então vamos lá, capítulo 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irã. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho e chamou seu nome Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho e chamou seu nome Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou seu nome Sela. E Judá andava em Quezibe, quando ela o deu à luz. E Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã:
toma a mulher de teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Então, irmão, ele estava fazendo o papel de levantar descendência a seu irmão. E naquela época, o homem lutava para ter o maior número de filhos possíveis para fazer o seu próprio nome, né? O seu povo, tá? E ele teve uma missão de que era não deixar o seu irmão sem nome nenhum, ou seja, ele casou com a mulher de seu irmão, que ficou viúva, para suscitar nela linhagem para o seu irmão, para que o nome dele não fosse apagado, esquecido. Mas ele não queria. O que ele fazia? Ele depositava no chão o sêmen, né, para não dar filhos. Versículo 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Sela, meu filho, seja grande, porquanto disse, para que porventura não morra também este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e depois o consolou Judá, E depois de consolado, Judá subiu a tosqueadores das suas ovelhas em Tina, ele e Irã, seu amigo, e o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez e cobriu-se com o véu, envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Sela era grande e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? E ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu. E possuiu-a, e ela concebeu dele. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos de sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não o achou. Aqui, irmão, vamos fazer uma pausa aqui. O que a mulher fez? Ela viu que o filho mais novo do homem, que deveria ser dado a ela para que desse filho, ele já tinha crescido e ele não tinha cumprido com a sua palavra. O que ela fez? Ela se deitou com ele, como a gente viu aqui, tá? Mais uma vez eu falo, isso aqui não significa que não foi Deus que planejou isso, gente. Isso aqui é invenção dos homens. Isso aqui são tudo coisa que eles nem quiseram fazer, tá? E aí o que aconteceu? Ela pegou o penhor, o que era? O cajado da mão dele, o selo da mão dele, né? E guardou. Por quê? Porque ela queria ter filho deles, por causa da herança deles também. E por que ela pegou esses selos? Porque se ela aparecesse grávida de outros homens, ela seria morta. Mas quando ela aparece grávida, o que acontece? Ela mostra quem é o pai. De que forma? Apresentando aqueles objetos que era dele. Ou seja, calando o homem. Né? Assim, ó, você que é o pai da família do qual eu deveria ter filhos, é que é o dono dessa criança, é o pai dessa criança. Então ela foi na verdade esperta, né? Para não ser chamada de qualquer uma, né? De adúltera talvez. Então vamos lá.
Versículo 21. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. E tornou-se a Judá e disse: não acheis. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não achaste. Aconteceu que, quase 3 meses depois, deram um aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou. Olha aí, irmão, tá vendo? Tamar, porque começou a aparecer a barriga, ó. Tua nora adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Sela, meu filho, e nunca mais a conheceu. Ou seja, ele assumiu, ela é mais justa do que eu, porque eu tentei defraudá-la, ou seja, não dando a ela o que ela tinha de direito, e ela acabou, né, fazendo isso para ter o direito dela, né? Então, ele acabou ele não entrou mais nela, né, e deixou que ela tivesse o seu filho. Versículo 27. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou a sua mão com um fio, né, encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Olha só, a parteira, como lá tem, né, ainda, né, irmão, um peso muito forte para quem nasce primeiro, para quem sai primeiro, tem um peso sobre isso, que é chamado de primogênito. A parteira fez questão que o danado do menino, antes dela puxar o bichinho, já botou a mão para fora, quase que falando: sou eu, a minha mão já está fora. O danado já enfiou a mão. Imagina, gente, você vê o bracinho saindo para fora, ele foi, rapaz, que terrível. Aí o que ela fez? Amarrou uma fitinha, porque poderia puxar a mão para dentro, né? Ele poderia puxar a mão para dentro. Ela já amarrou uma fitinha para falar: esse aqui foi o que nasceu primeiro. Olha lá, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu o quê? Tornando ele a recolher a sua mão, olha aí, eis que saiu o seu irmão. Olha só, rapaz, se ela não faz isso. Quando recolheu a mão, quem nasceu primeiro? Foi o outro. Ó. E ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram o seu nome Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram o seu nome Zerá. Então esse aqui é as duas crianças que nasceram, uma nasceu primeiro da outra, né? Capítulo 39, José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou-o na mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem.
ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha aqui que bonito, irmão, né? O garoto sendo fiel, não só a Deus, fiel também ao seu senhor, que era o seu chefe. Ele falou, olha, Potifar entregou tudo na minha mão, tudo. E aquele me mandou fazer tudo o que puder fazer para a prosperidade da casa. Só tem uma coisa que ele falou, não põe a mão, que é na minha mulher, você. Então, como que eu poderia fazer uma coisa dessa com meu senhor? Olha que bom, irmão. Né? Versículo 10. E aconteceu o quê? Falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. O senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos dos carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que havia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado nenhum, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então, irmão, aqui nessa passagem aqui, tá? A gente tem que prestar atenção que a pena aqui era capital, né? José deveria morrer, mas provavelmente, gente, esse rapaz trabalhou por alguns anos e por mais que Potifar acreditou na esposa dele, fala a verdade, ele sabe, quem não conhece a peça que a gente tem em casa? Ele sabe, ele conhecia, ele sabia da mulher, porque a mulher, se mentiu para ele, gente, é porque o mentiroso, ele tem costume. O mentiroso não mente uma vez. Quando ele tem costume, ele mente. Então, Potifar provavelmente confiou em José, porque José, ao contrário da mulher, deveria ser um rapaz que estava sempre falando a verdade, sempre sendo honesto, por isso que Deus o abençoava. Então, Potifar resolve poupá-lo. Eu não posso deixar ele em casa porque vai ficar ruim, né? Como é que pode? A minha esposa não quer nem ver. Resolveu mandar ele para o cárcere, ou seja, poupou a vida de José. Deveria ter matado, ele poupou a vida, né? E o capítulo 40, vamos lá. Deixa eu só marcar aqui. 40. José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso.
Gente, essas pessoas eram de alto patente, tá? É a mesma coisa que você tá na cadeia lá, você toma conta da cadeia, você é um preso, mas você tá tomando conta da cadeia. De repente chega o ministro da Justiça preso e o ministro da Fazenda. Gente grande, roupa, só pela roupa, pelo trato. Os empregados que devem ter entrado junto ficavam por lá de fora, lógico, mas estavam lá, né? Porque eram empregados, porque esses homens ganhavam bem, eles tinham servos, né? Então eram pessoas importantes. A gente lendo aqui não vai pensar que esse copeiro mor é um garçom de um restaurante. Não é igual. São ministros. Aqui até, eu acho que até fala aqui, né? Oficiais, ó, chama ele, ó. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 oficiais. Versículo 2, ó. Contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor. Então eram homens importantes que estavam à destra, à direita do homem mais poderoso da terra naquela época. O império. É a mesma coisa que fosse aqui, irmão, o ministro da Justiça ou sei lá do que, qual que é o nome do presidente dos Estados Unidos? Até esqueci o nome dele. Esqueci. Donald Trump ou Joe Biden? É, o Joe Biden, né? Ou seja, era gente muito importante, né? Então, de repente, ele chega lá no cárcere, o cárcere, né, ficou todo alvoroçado. Aqui só chega bandido, né? Gente pequena. Chegou 2 oficiais. Tá? Vamos lá. E o capitão da guarda pô-lo a cargo de José para que o servisse e estivesse muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Gente, presta atenção que o chefe do cárcere colocou José só para atender esses 2. Para vocês verem como eles eram presos importantes, né? Tá aqui em cima, né? E ambos tiveram, não, como é que é? E o capitão da guarda pô-lo, ó. E o capitão da guarda pô-los, ou seja, colocou os 2, ó, a cargo de José, para que os servissem. Ó, eles não eram qualquer preso, ou seja, José estava lá para servi-los, né? Então vamos aqui para o versículo 27, tá? Então perguntou os oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe, não são de Deus a interpretação? Contai-me, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe, eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ela, e sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo a Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Irmão, vou dar uma pausa aqui. A conjectura, o que é? É o que a gente acha que pode ter acontecido. Por isso que a gente fala, são conjecturas. A gente lê o texto e tenta interpretar. Eu vou falar o que eu acho, tá? Que é o que vocês estão lendo aqui também. Provavelmente pode ter acontecido algum atentado contra o rei, algum veneno, porque esses 2 homens faziam o quê? Ofereciam, eles trabalhavam justamente na parte da alimentação. Um era o padeiro, ou seja, que cuidava da cozinha, da comida, e o outro era o copeiro, que era a parte das bebidas. E, na dúvida, e ninguém ainda sabia o que era, o que o faraó fez? Mandou os 2 presos. E nesse período de tempo, provavelmente correu o quê? Investigação.
eles estavam investigando. Um dos dois era culpado, que é o que a gente vai ver agora. Então, isso aqui são conjecturas, tá? É o que a gente vê. Esses dois homens não foram presos à toa, tá? E não é comum um oficial ir preso. É porque algo muito terrível aconteceu, né? Ou seja, um atentado à vida do faraó, né? Então tá aqui, ó, versículo 14. Porém, aí José fala, né? Quando, aliás, vamos voltar no versículo 13. Dentro de 3 dias, Faraó levantará sua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó em sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne. Imagina, gente, José falar isso bem na cara do cara. É muito... Fala aí, conta pra mim. Você vai morrer. Que falasse isso. Conta o meu sonho aqui. Sim, você quer resumido ou quer que eu explico? Não, pode resumir. Você vai morrer. Dentro de 3 dias você morre. Um menino é corajoso. Esses meninos aqui, esses que Deus usa é só por Deus. É gente simples, gente que fala mesmo na lata. Olha aqui, dentro de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão da tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia. Gente, é que aqui não fala tudo direitinho, mas o que esse homem deve ter xingado José na hora que ele terminou de contar. Tá maluco? Esse doido tá falando isso pra mim aqui? Esse cara... É lógico que ele deve. Por quê, irmão? Segundo a nossa conjectura, o que a interpretação de José estava querendo dizer, irmão? Em outras palavras, José estava querendo dizer: você é culpado. Ele vai te matar. Porque esse cara é um doido. Tá falando essas coisas aqui, mas ele nem sabe, eu sou inocente. Eu não vou morrer coisa nenhuma. Você pediu a interpretação, eu tô te contando, meu filho. Né? E tá aí, morreu mesmo. Ó, dentro de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu o 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor no meio dos seus servos. Aliás, é isso mesmo que eu li aqui ou eu li errado? Peraí. Fez um banquete a todos os seus servos e levantou a cabeça do copeiro Mor, e a cabeça do padeiro Mor no meio de seus servos, e fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro. E este deu o copo na mão de Faraó, mas o padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Bom, irmãos, vamos parar por aqui, tá? Vocês entenderam o que é a conjectura, né, irmão? A gente está lendo o que aconteceu porque a Bíblia, os fatos são muito resumidos. Aqui não está falando por que eles pararam lá, o que deve ter acontecido, né? Mas a gente já tendo um pouco de conhecimento que aonde tem rei, irmão, sempre tem aquela intriga para derrubar o rei, para matar, às vezes até coisa entre parentes, família querendo tomar a posse, né? Tomar ali o lugar. Então, na nossa conjectura, foi isso, né? Ou seja, alguém tentou envenenar o rei ou alguma coisa do tipo, e os dois foram para o cárcere. E José falou: não, você vai voltar ainda a dar o vinho na mão do rei, mas você vai morrer. Você vai morrer. Fala, irmã Daiane Cruz. Pode falar, irmã. Pode abrir o áudio, tá, irmã Daiane?
Irmã Daiane, vai falar? Às vezes errou aí. Alguma pergunta, irmãos, para fazer? Irmã Carminha, pode falar, irmã. Irmão Josafá, a gente lendo assim, a gente está vendo mesmo, desde o início, que Deus é com José, todas as coisas que aconteceram com José, ele sofreu tudo aquilo, mas ele venceu, e até o fim ele foi fiel a Deus. Então, a vitória dele foi muito grande, né? Tornou-se tudo aquilo que nós já sabemos, né? Gente, essa história, Uma história muito bonita. Glória a Deus. Ela representa a história de Jesus, gente. Jesus também foi vendido por algumas moedas, sofreu, e tudo que aconteceu com ele, o sofrimento dele foi para quê? Para salvar nós. E José, ele vai para o cárcere, depois ele é levantado como um príncipe regente para quê? Para salvar os irmãos da fome. A mesma coisa, gente. A mesma história. O povo da fome. A história é linda. Da parte aonde a gente vai ler e vai dar vontade de chorar, né? Vai dar, porque você vê que José é um garoto bom. Outra coisa que eu preciso dizer aqui para vocês, gente, esses personagens bíblicos não são melhores do que a gente, tá? Nós somos iguais. As mesmas coisas erradas que eles fizeram, nós íamos fazer. As mesmas coisas certas que eles fizeram, a gente ia fazer. Aonde que estava a diferença? Em Deus, irmão. É Deus quem faz tudo. José tinha um espírito inclinado para Deus, porque Deus fez isso. Deus inclinou, tá? Nós não somos nada, nós somos barro, gente. Barro que ganhou vida. Só isso. É Deus quem faz todas as coisas. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se está sendo boa a aula, se né? Eu só preciso saber para eu saber, né, se dá para a gente seguir. Era para ter feito uma pausa. Muito bom, irmão Josafá, tá ótimo, glória a Deus. Tá bom, irmã Camila? Eu estou indo bem devagar, explicando bom. sem muita pressa. Outra coisa que eu preciso falar aqui com vocês, importante, gente, eu vou encerrar aqui, tá, a gravação, mas eu preciso falar uma coisa importante aqui para vocês, que é muito importante mesmo, tá?